Olá, amados. Mais uma vez, né? Hoje, dia 30 de maio de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Lamartine, tá certo? Você segue uma religião ou a Cristo? Então, vamos continuar, tá? Peraí, deixa eu botar aqui. Assim, acho que assim tá bom. Tá um pouquinho torto, né, amado? Mas acho que dá pra... Assim tá bom, tá ótimo, perfeito. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui o que ele vai falar, tá? Mas Davi amava Deus acima de tudo. Não tinha nada que encantava a Davi como o Senhor. E ele ora: Deus, deixa eu habitar na tua casa todo dia, todos os dias, para contemplar a formosura da tua face. O Salmo 34. Mas não é isso não. A gente leu no Salmo 42 que Davi queria habitar na casa do Senhor todos os dias, que é na cidade de Jerusalém, na verdade, como está em Salmo 122, né? Ele queria habitar para ter proteção dos seus inimigos. Vocês podem ver o Salmo de novo, leia com calma e vocês vão ver que é no sentido disso. De ter proteção, de ter assim, a casa do seu esconderijo para ser protegido dos inimigos, tá? É nesse sentido que tá falando. Então vamos ver aqui o Salmo, qual que ele falou agora, vamos ver. Para contemplar a formosura da tua face. O Salmo 34, ele diz assim, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Diga: provai e vede que o Senhor é bom. Diga... Salmo 34, 8, né? Vocês vejam que ele sempre manda as pessoas repetir, e ele sempre vai dando esses salmos, só que esses salmos a gente sempre tem que estar lendo, amados, porque é o que eu já falei, né? A gente não sabe para quem que Davi está falando esses salmos, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Provei e vejo como o Senhor é bom, né? Aqui, Salmo 8. Então vamos ler aqui. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exultemos o seu nome. Busquem o Senhor, e ele me busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão a decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provêem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Vejam, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e façam o bem. Busquem a paz e busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aqui ele já está louvando realmente a Yahweh, né?
Mas é porque Davi ele tem esse negócio de adorar, de vingança e tal, né? E ele adorava também a Terrom, se passando por Yahweh, pensando que estava adorando a Yahweh. Mas vamos ver o que o salmista vai falar, o que o irmão aqui vai falar sobre esse Salmo 34 de Davi. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Qual é o teu refúgio em a tua conta bancária? Qual é o teu refúgio? São as circunstâncias? Qual é o teu refúgio? A tua carreira? Você é uma pessoa que vai fracassar. Não. Mas eu ainda não, essa parte eu não vi, tá, amados? Mas ele vai falar o quê? Qual o seu refúgio? Ele tá falando sua carreira, sua conta bancária, o refúgio, mas ele vai dar a entender aqui, o que eu já tô vendo aqui, prevendo, né? Prevendo assim, não entendeu? Mas assim, segundo a experiência que eu tô tendo no entendimento, tá? É que ele vai falar aqui que o refúgio que nós temos que ter é o quê? É ir à casa de Deus num tempo de pedra. Ele vai levar a isso, tá certo? Então o refúgio dele, ele fala assim, o seu refúgio não tem que ser sua conta bancária, não tem que ser seu emprego, mas tem que ser você ir à casa de Deus num tempo de pedra para buscar o Senhor. É nesse sentido que ele vai falar, certo? Vamos continuar. Se refugie em pessoas, em coisas, refugie-se no Senhor, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Quantos aqui já provaram que o Senhor é bom na sua vida? Quantos aqui se lembram de alguma área da tua vida, em algum momento da tua história, que você fala, se o Senhor não tivesse comigo, eu teria sucumbido. Você pode se lembrar disso? Então diga, eu sei que o Senhor é bom. E é isso que o diabo não quer ouvir da tua boca. O diabo quer ouvir, eu quero. O diabo quer ouvir, eu tomo posse. É óbvio que a gente tem que tomar posse quando Deus quer dar, mas o centro do Evangelho não pode ser o materialismo. O centro do Evangelho deve ser o Senhor, é a cruz de Cristo, é a glória de Deus. É isso que vai mudar a nossa vida e vai preencher os vazios da nossa alma. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio em nome de Jesus. Então, o centro do Evangelho, que na verdade é o centro da promessa. Igual ao centro da promessa, é realmente Yahushua. Porque para a gente obter a promessa, a gente tem que ir em Yahushua. Só que ele aqui está falando no sentido da gente buscar a Deus num templo físico, onde o Altíssimo, o verdadeiro, não habita. Vamos continuar. Provai e vede que o Senhor é bom. O segundo exemplo que eu quero usar é de um outro adorador, Moisés. Vocês percebem que ele nunca fala de Yahushua, porque Yahushua ele foi adorador, ele adorou o Pai em espírito e em verdade. Mas ele não vai falar de Yahushua, ele vai dar exemplos de pessoas do Antigo Testamento que adoraram. Por quê? Porque na verdade ele não conhece Yahushua. Porque se ele conhecesse o nosso Salvador, ele iria dar exemplo do Salvador, porque ele foi o maior exemplo. Porque ele adorou o Pai Espírito em verdade, ele sempre adorou o Pai Espírito em verdade, ele estava cheio do Pai, do Espírito, tá certo? Ele que veio revelar o Pai, e ele se sacrificou por nós, que é maior exemplo do que Yahushua, mas ele não vai dar esse exemplo, por quê? Porque ele não conhece Yahushua. Ele conhece Jesus que o sistema apresentou a ele, que o sistema religioso apresentou a ele um Jesus que não é Yahushua, que está na Escritura. Então ele sempre vai dar outros exemplos, como Davi, que ele deu o exemplo de Davi, e agora ele está dando o exemplo de Moisés. Vamos ver qual é o exemplo de Moisés que ele vai dar. Moisés era um homem que Deus se revelava a ele face a face. Deus se revelava a ele face a face, mas qual foi o Deus que Moisés viu? Como a gente já leu, amados, que Moisés ele viu, quer ver? Eu não vou ler tudo não, porque a gente já leu no vídeo do Ciro Malafaia, né? A gente já leu Êxodo 20 todo, e a gente leu Êxodo 32, 33 e 34, né? Que Deus falava face a face com Moisés, mas qual era o Deus que falava face a face com Moisés, amados?
Vou botar aqui para vocês Êxodo 20. 20. Tá do 21, eu não vou ler todo não, aí vocês procuram o vídeo do Cira Malafaia, como buscar mais o verdadeiro Deus, Yahweh. É o título do vídeo que eu leio o vídeo todo, né? Olha só, aqui ele dando, esse falso Deus dando a segunda tábua dos 10 mandamentos, porque aqui ele já estava se passando por Yahweh, porque ele deu as tábuas dos 10 mandamentos que Yahweh tinha quebrado, né? Como a gente já leu, e aqui ele está se passando. Então aqui ele está falando de novo os 10 mandamentos, tá certo? Que ele passou para Moisés, passando pelo falso Deus, e aqui ele aqui ele vai dizer aqui, ó, após ele falar os 10 mandamentos, tá? Aí aqui vocês leiam o Êxodo 20 todo que vocês vão entender. Aqui até aqui ele tá falando, ele passou os 10 mandamentos para o povo, para o Moisés passar para o povo. Aí aqui tá, ó. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Olha só, é o Deus do medo. E Yahweh, ele lança fora todo medo. Porque quem está no medo não está aperfeiçoado no amor, porque Yahweh é amor. Tá certo? Então vocês vejam a diferença dos dois deuses. Eles disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e o livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Vejam, da nuvem escura, e Yahweh, ele é luz, e nele não há trevas nenhuma. Então esse Deus que Moisés falou face a face foi Terron se passando por Yahweh. Vocês vejam, na nuvem escura. Vamos ver aqui, Êxodo 21, para a gente ver em outras versões. Que nuvem escura é essa, amados? Que em outras versões diz que ele estava em densas trevas. Então vocês vejam que não é Yahweh, Yahweh é luz e nele não há trevas nenhuma. Tá certo? Se Yahweh, e Yahweh nunca foi visto por ninguém, ninguém nunca viu Yahweh. Tá escrito. Certo? Ó, Êxodo 20, 21. 21. E o povo ficou em pé de longe. Somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Nuvem escura, nuvem escura. Ó, o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. E o povo parou ao longe, mas Moisés chegou-se às trevas espessas onde Deus estava. Então vocês vejam. E vamos ver aqui, acho que é 1 João 1. Vamos ver aqui, 18. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Yahweh é luz, nele não há treva alguma. Nele não há treva alguma. Então vocês vejam quem é o Deus que se manifestou. E se Yahweh ele nunca foi visto por ninguém, amados. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Acho que agora é João 1,18. Vamos ver. Deixa eu botar aqui João 1 de novo. Acho que é aqui, cadê? Ninguém jamais viu a Yahweh. Mas aqui está o Deus unigênito, mas não é. Porque, quer ver? Olha só como é que eles são. Gente, eles são terríveis. Eles são terríveis. Eles botaram isso na Bíblia, amado, para a pessoa pensar que Jesus, que Yahushua é Deus também, mas não é. É João, né? João 1, 18.
Porque se Yahushua fosse Deus, ele teria falado, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. E Yahweh é o único Deus verdadeiro, que ele já falou em João 1:3, ele fala sobre isso. Tá certo? Ninguém nunca viu Yahweh, somente o Filho único, que aqui ó, aqui é Deus, está ao lado do Pai, mas aqui ele não é Deus, tá? Ninguém jamais viu Yahweh, o Deus unigênito, ó, tá errado. Ninguém jamais viu a Yahweh, o Deus unigênito, tá errado. Aqui ó, Yahweh nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esta é a versão verdadeira, tá? Ó, ninguém jamais viu a Yahweh, o Deus unigênito, tá errado. Esse aqui é a versão verdadeira, amados. Eles estão mudando a Bíblia por quê? Porque eles querem que as pessoas pensem que tem 3 deuses, que são os 3 deuses em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 são um. Mas não é verdade isso. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Filho é o Filho do Pai, mas ele não é Deus, mas ele é Filho unigênito. Tá certo? E os dois são um no entendimento. É assim que está na Escritura. Então eles já mudaram. Aqui é o que está o correto. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Tá certo? Então, tanto é que em João 17... está escrito, veja, isso aqui é a oração de Yahushua, ele falou isso. Então a gente tem que crer no que Yahushua falou, no que a palavra Yahushua deixou escrito. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Yahushua, a quem enviaste. Se Yahushua fosse Deus, ele teria dito. Tá certo? Então vamos lá, João 17:3, para a gente ver aqui em outras versões. Tá certo? Então por isso que nós temos que sempre estar pesquisando versões, amados. Te ver. Porque eles estão enganando, eles estão mudando muito a Bíblia aqui online para as pessoas não entenderem. Tá? Olha, e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheço também a Yahushua, quem enviaste ao mundo. Tá certo? Então o Pai é um, o Filho é outro. Ó. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, quem enviaste. Que conheço a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é esta, que conheço a ti, só por o único Deus verdadeiro, e é Yahushua quem enviaste. Vocês podem ver. O único Deus verdadeiro é Yahweh. E Yahushua é quem o Pai enviou, que é o Filho. E que é um no entendimento do Pai, no mesmo Espírito. Eles são um no entendimento. Mas o Pai é um, ele é o único Deus verdadeiro, e o Filho é outro, que é filho de Yahweh. Mas o Filho não é Deus. Mas o Pai é Deus. Eles são um no entendimento, assim como nós que cremos no Pai e no Filho, somos um no entendimento do Pai e do Filho. Somos um no mesmo Espírito. Tá certo? Então vocês vejam que Yahweh, ele não foi visto por ninguém. O único que... O Filho que veio revelar o Pai. O Filho que estava no seio do Pai, este que o fez revelar, que o fez conhecer. Ele que veio revelar o Pai. Então, antigamente, os profetas não revelaram o Pai. Os profetas revelaram a vinda do justo. A vinda de Yahushua. Tá certo? Porque é Yahushua que veio revelar o Pai. É assim que está na Escritura. Então, Moisés, vocês vejam que Moisés, ele viu, ele esteve face a face com Terron, Deus das trevas, não foi com Yahweh. Tá certo? Então, vocês vejam. E ele aqui está falando que Moisés foi visto face a face por Deus, mas qual é o Deus que Moisés foi visto? Foi Terron, porque Yahweh, ele não foi visto por ninguém, o Filho que veio revelar o Pai. É assim que está escrito na Escritura. Tá certo? Então vamos ver o que ele vai falar aqui de Moisés. Né? Que Moisés foi visto face a face por Deus, mas a gente está vendo que o Deus que Moisés foi visto face a face foi Terron, que é o Deus das trevas. Cristo é a glória de Deus.
É isso que vai mudar a nossa vida e vai preencher os vazios da nossa alma. Amém? Aplauda o Senhor. Diga: eu creio em nome de Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. O segundo exemplo que eu quero usar é de um outro adorador. Moisés. Moisés era um homem que Deus se revelava a ele face a face. Mas Moisés teve um problema. Ele teve que conduzir um povo religioso. Ele conhecia a presença de Deus. Mas o povo de Israel era um povo religioso. Quando Moisés chega e diz ao povo que vai tirá-los do Egito, eles louvam a Deus, glorificam, tocam música, tamborins e danças. E quando o faraó, que não combinou com eles, diz assim: quer dizer que vocês querem ir embora? Então, a partir de agora, vocês vão ter que dobrar a carga de tijolos. E é o seguinte: vão ter que fazer sem palha. Querem palha, vão buscar nos campos. O que aconteceu com os religiosos? Começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. E aí então Deus começa a intervir em todas aquelas pragas que você conhece, culminam com a travessia do Mar Vermelho. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, começam a cantar de novo, e glorificar de novo, e agradecer de novo, e exaltar de novo. E 3 dias depois, quando estão no meio do deserto, sem água e sem comida, começam a murmurar. Pergunta para o teu irmão: você é assim? Veja, as pragas, quem mandou as pragas, todas aquelas pragas para que o povo saísse do Egito, foi Terron, não foi Iarro. Porque Terron é o Deus do caos, é o Deus da morte, é o Deus da miséria, é o Deus assim, da escuridão. É Terron. Terron é esse Deus. É esse Deus mau, vingativo. Iarro, ele é o oposto de Terron. Tá certo? Então vocês vejam que ele está relacionando como se fosse Iarro que tivesse feito isso tudo. Que Iarro tivesse matado as pessoas, que Iarro mandou as pragas, mandou os insetos, sendo que foi Terron que fez isso, não foi Iarro. Tá certo? Então vamos ver. Quem vai falar? Seu crente que louva hoje, de manhã e à tarde já está xingando. Já está pondo a culpa no líder, pondo a culpa no pastor, pondo a culpa... Eu vou mudar dessa igreja. Essa igreja não tem unção. Meu negócio não... Vocês vejam que ele sempre fala isso, pondo a culpa no pastor, pondo a culpa na igreja, eu vou mudar dessa igreja. Ou seja, ele nunca fala assim: eu vou sair dessa igreja para ser o templo, para eu ser a igreja. Não. Ele sempre tem que botar assim, tipo, as coisas físicas como espiritual. Entende isso? Sai por causa que o pastor não tem unção. Religioso. Moisés teve que lidar com esse povo. E aí Deus manda o maná, Deus manda água e o povo louva de novo. E ao cabo de 50 dias, eles chegam no Monte Sinai. Moisés sobe para entrar na presença de Deus. O adorador está na presença de Deus. E durante esses 40 dias que Moisés se afasta, o povo fala: Moisés morreu, porque a montanha fumegava, ele foi consumido. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro. E quando Moisés desce com a lei do Senhor nas mãos, ele encontra o povo adulterando, o povo sacrificando, o povo dançando e cantando por um bezerro de ouro. A religiosidade é um inimigo mortal da adoração. O religioso, ele não sabe esperar. O religioso, ele tem amargura no coração. Isso todos nós podemos passar por momentos assim. É por isso que Davi diz: me ama porque está abatido, espera em Deus. Então o Senhor está me mandando te dizer hoje, querido, se o teu coração começou a ficar amargurado por conta das lutas que você está tendo, toma cuidado. Arrependa-se, dobra o teu joelho e adore o Senhor.
Diga, Senhor meu Deus, não importa a dificuldade que eu esteja passando, o Senhor é bom para mim. E eu sei que a tua misericórdia se manifestará na minha vida. Amém, queridos? Vocês vejam que ele sempre dá um exemplo físico para passar para o espiritual, né? E aí ele fala, arrependa-se, dobre o seu joelho, ou seja, tem que dobrar o joelho físico. E arrependa-se e volta para o Senhor. E peça, tenha misericórdia de mim. Só que o verdadeiro arrependimento, amados, né? E que ele nunca vai falar desse arrependimento. Qual é o arrependimento verdadeiro? É você se arrepender de ir a um templo físico e passar a ser o templo. Então você não vai mais voltar a esse caminho de morte, que é o caminho da congregação. Certo? O arrependimento verdadeiro é quando a gente se arrepende de ir à porta larga, que é a porta da religião, e entra na porta estreita, que é a porta Yahushua. Mas ele não vai falar isso, porque ele não conhece o que é o verdadeiro arrependimento. Então ele vai falar no arrepender, de você se arrepender de estar murmurando, porque não está tendo a bênção, que Deus ainda não deu a bênção. Mas qual é essa bênção? Porque a bênção que a Escritura fala é a promessa, que é a vida eterna. Entende? Isso é no entendimento. Mas só que ele vai botar sempre no físico, a bênção física. Qual é a bênção física que ele está falando aqui? É a bênção no carro, é a bênção de uma casa, é a bênção de um emprego. Essa é a bênção física. Mas ele não vai falar na bênção no entendimento do Espírito, mas vai falar no físico. Porque ele desconhece o que realmente é o arrependimento verdadeiro, que é a pessoa se arrepender de adorar no físico para adorar no entendimento, para adorar em espírito em verdade. Entende? Então, essa é a diferença. E ele sempre vai botar no físico. Não é verdade? Então vamos voltar aqui só para ver o que ele está falando aqui. Hoje, querido, se o teu coração começou a ficar amargurado por conta das lutas que você está tendo, toma cuidado. Arrependa-se. Dobra o teu joelho e adore o Senhor. Diga, Senhor meu Deus, não importa a dificuldade que eu esteja passando, o Senhor é bom para mim. E eu sei que a tua misericórdia se manifestará na minha vida. Amém, queridos? Quantos aqui querem ser adoradores, digam amém. Terceiro homem que eu quero citar é Abraão. Mas, quantos aqui querem ser adoradores? Levante as mãos. Mas a pessoa só é o verdadeiro adorador se não for para um templo, mas ser o templo. Entendeu? Essa é a diferença. Então, nenhum dos que estão aqui estão adorando em espírito e em verdade como o Pai quer. O Pai busca adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Mas são poucos os que encontram a porta, que é Yahushua, para ir ao Pai, para adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Então ele aqui está citando outro que é Abraão. Ele não vai citar Yahushua. Eu não vi esse vídeo, mas eu não sei se ele vai citar. Mas se ele citar Yahushua, que para ele é Jesus, ele vai citar de uma maneira religiosa, sendo que Yahushua, ele nunca entrou num templo feito por homens. Mas se ele citar aqui, porque eu ainda não vi o vídeo todo, se é que ele vai citar Yahushua, ele vai citar de uma maneira religiosa. Porque na cabeça dele, o religioso é aquele que busca a Deus pelo que ele pode dar. E o adorador é aquele que busca a Deus pelo que ele é. Mas ele não vai ligar que os dois que estão aí, mesmo buscando a Deus pelo que ele é, como buscando a Deus pelo que ele pode dar, os dois estão na religiosidade, porque estão adorando a Deus num templo físico onde o Altíssimo não habita, e estão ouvindo o líder religioso se passando por Deus, porque esse aqui é o Deus que está falando, e não ouvindo o verdadeiro e único pastor, que é Yahushua. Então a diferença é essa. Entendeu, amado? Vamos ver o que ele vai falar de Abraão. Abraão é um homem admirável. A vida dele foi uma espera. Hoje nós vivemos numa sociedade que tudo é muito rápido. Meus irmãos, não tem nada que me deixa mais nervoso do que entrar numa internet lenta. Consegui trocar minha internet agora por uma fibra ótica.
Eu estou dando glória a Deus toda vez que eu clico lá. A gente não gosta de esperar. Hoje tudo é fast food, fast track, fast tudo. Abraão não podia viver nessa época, porque tudo na vida dele demorou. Deus falou, vou te dar um filho. 25 anos demorou. Aí o filho nasce e cresce. Quando ele está grande, Deus fala, agora você vai entregar o teu filho. Queridos, Abraão foi um homem que aprendeu a esperar. Olha para o teu irmão do lado, você já aprendeu a esperar? Diga assim. Só, amados, que eu tenho para mim, que quem pediu o sacrifício de Isaac não foi Iarro. Porque Iarro não pediu o sacrifício de ninguém. Ele nunca pediu, foi Terrom. E quem interviu para Abraão não matar Isaac foi Iarruxo. Tá certo? Porque Iarruxo que agia no Antigo Testamento, que o pai estava no descanso, como ele está no descanso. Ainda é o 7º dia ainda para ele. Entende? Então, ele nos ouve, ele está no descanso, mas é uma coisa assim, o descanso dele não é um descanso de dormir, não ver nada. Não. Mas o descanso dele é um descanso no espírito, no entendimento, porque ele é espírito. Então, tudo é no entendimento. Mas ele nos ouve. Mesmo no seu descanso, ele nos ouve. Então, quando Terrom pediu Isaac em sacrifício, Abraão também foi enganado, assim como Moisés foi enganado, assim como Davi foi enganado, Abraão foi enganado. E Abraão foi dar realmente o filho, né? Mas Iarruxo interviu e providenciou um cordeiro para ser sacrificado. Mas não porque Iarro pediu um sacrifício, mas porque Terrom pediu um sacrifício. Era Terrom ali se passando por Iarro pedindo um sacrifício. Entende? Então, essa é a diferença. Tanto que Iarro, ele não aceitou o sacrifício de Iarruxo. Quem aceita somos nós. Iarro, ele deu, a escritura é bem clara. Iarro, ele amou o mundo, as pessoas de tal maneira que ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Ele deu, ele não aceitou. Ele deu. Quem aceita somos nós. E como nós aceitamos o sacrifício de Iarruxo, que foi único e perfeito, como está escrito em Hebreus, crendo nele. Tá certo? Então, quando nós cremos em Iarruxo, a gente recebe esse sacrifício de Iarruxo, a gente passa a ser o templo. Então, quando nós somos o templo e andamos no entendimento, nós cremos nele e recebemos esse sacrifício. Tá certo? Só que Abraão, ele também foi enganado. E veja, quando Iarro, ele prometeu Isaac como sacrifício, ele prometeu Isaac para nós, né? Ele prometeu Isaac para Abraão, né? E que Sara não esperou e ela pegou a escrava dela Agar para que viesse logo o filho, né? Que veio Ismael, né, que é o filho da escrava e não o filho da livre, que é Sara, né? Então o que acontece? Esse filho, Isaac, ele também veio da descendência e ele prometeu esse filho a Abraão para quê? Para que esse filho, Isaac, viesse, né, fosse descendência e que veio o nosso Salvador Iarruxo. Porque ele veio da descendência de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Por quê? Porque Abraão ele foi pai de Isaac, e Isaac foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá, e que veio a linhagem, e que veio Iarruxo, porque Iarruxo ele veio da linhagem de Judá, de Abraão, de Jacó. Né? Ele veio dessa linhagem. Mas não que um dos filhos, o José, que era descendente de Judá, né? Ele foi pai de Davi, de Iarruxo, fisiológico, porque Iarruxo ele foi gerado pelo próprio pai, que é o Espírito, tá certo? Ele foi gerado pelo Espírito. Mas, na verdade, Maria, que era a mãe, né, de Iarruxo, né, que ela foi mãe dele, ela era virgem, e ela foi mãe de Iarruxo, ela veio da descendência de Judá.
tá certo? E José era primo de Maria, como a gente vê na escritura. Só que José, ele não casou com Maria. Ele simplesmente foi o tutor dela, como se fosse o pai dela. Maria, ela permaneceu virgem. Ela teve Yahushua, tá certo? Ela perdeu a virgindade quando Yahushua nasceu, né? Porque rompeu-se o ímã ali para Yahushua nascer. Mas ela não teve contato com homem nenhum. Ela permaneceu virgem. Tá certo? Quando a gente lê na Bíblia que os irmãos de Jesus, os irmãos, né, que as pessoas falam, não, mas Maria casou com José e teve outros filhos, não. É porque José, quando a gente lê nos apócrifos, a gente lê que José era um homem idoso e viúvo e que ele pegou Maria como filha, tratou Maria como filha, não como esposa. E que quando Yahushua nasceu, ele cuidou de Maria e de Yahushua como filhos dele. Mas ele não teve relacionamento nenhum com Maria. Ele já era um homem idoso. E como ele era um homem idoso e viúvo, os filhos de José passaram a ser irmãos de consideração de Yahushua, mas não eram irmãos dele de sangue. Tá certo? Mas eram irmãos de consideração. Porque José, na verdade, não teve relacionamento nenhum com Maria. E Maria, ela morreu virgem. Virgem como? Virgem de não ter relação sexual com homem nenhum. Mas ela perdeu a virgindade dela quando ela teve Yahushua, que o ímã dela rompeu para ele nascer. Porque é impossível ela permanecer virgem. Sendo que Yahushua ele veio de modo natural. Tá certo? Normal, ela teve um parto normal, que naquela época não tinha parto cesárea, né? Não existia essa tecnologia ali. Então, o ímã dela se rompeu para Yahushua nascer. Mas na verdade, ela permaneceu virgem, porque ela nunca teve contato com homem nenhum. Ela nunca teve relação sexual com ninguém. Tá certo? Se vocês lerem no Apócrifo, vocês vão ver isso. E por isso que a Igreja Católica fala que ela foi virgem, que ela é Virgem Maria, porque na verdade ela não teve relação com ninguém. Ela perdeu a virgindade dela no nascimento de Yahushua, porque para ele nascer o ímã dela foi rompido, tá certo? Mas vocês vejam que ele já está dando um exemplo aqui de Abraão, mas um exemplo, né, é totalmente assim diferente. Por quê? Porque ele não conhece o que é o espiritual, o que é andar no espírito. Então ele vai dar sempre o exemplo de pessoas, né, que adoravam, mas só que Abraão também, assim como Moisés, como Davi, Abraão também foi enganado. Tanto que ele ofereceu o filho, ele creu sim, ele creu. Tanto que ele ofereceu o filho da promessa, mas ele ofereceu ao Deus Terrom pensando ser Iahu. Como Moisés foi enganado, Davi foi enganado, porque o Terrom se passava por Iahu. Da mesma forma, Abraão também ofereceu a Isaac como sacrifício, mas Yahushua interviu e providenciou o sacrifício para ele oferecer a Terrom, porque Iahu nunca pediu sacrifício de ninguém, tá certo? Então, da mesma forma, Abraão também foi enganado por esse falso Deus Terrom, se passando pelo verdadeiro Deus Iahu. Então vamos ver o que ele vai falar, tá certo, amados? O que ele vai falar aqui agora? Sim, aprenda. Porque enquanto não aprender, vai esperar. Mas Abraão era um homem que andava na presença de Deus. E certa vez ele chega para um dos seus servos e diz assim: olha, eu quero que você saia daqui e você vá até a terra dos meus pais, na Babilônia. E você vai trazer de lá uma mulher para o meu filho Isaac, porque eu não quero que ele case com qualquer mulher daqui, não. E o servo dele diz assim: mas ela não vai querer vir comigo. Vejam o que Abraão fala. Gênesis 24, 40. Isso é o próprio servo dizendo: ao que ele me disse, o Senhor em cuja presença eu tenho andado. Diga: o Senhor, Ele é Senhor da tua vida, querido. Diga: em cuja presença eu tenho andado. Diga: em cuja presença eu tenho andado. Enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho.
que da minha parentela e da casa do meu pai tomarás mulher para o meu filho. Esta é a primeira vez que a palavra prosperar aparece na Bíblia. No hebraico é saliar. Saliar significa cumprirá o propósito para o qual foi chamado. Abraão disse assim: eu vou prosperar e vai dar certo, não porque eu seja o cara, mas porque eu ando na presença de Deus. E ele não está dizendo... Mas vocês vejam que ele fala da promessa aí, mas qual é a promessa? A promessa é uma só, a vida eterna. Essa é a promessa. Quando Abraão ele fala que vai prosperar e que vai suscitar filho, e que vai ter uma da parente dele e que vai casar com Isaac, é justamente para poder dar linhagem para completar a promessa, porque a promessa veio na linhagem de Judá. Mas para isso, a Rebeca, né, que era uma das parentes de Abraão, ela foi esposa de Isaac, tá certo? E nisso aí eles tiveram 12 filhos. E desses 12 filhos que eles tiveram, veio da linhagem de Judá, que veio Davi e tal, e que assim veio, né, Maria, que era da tribo de Judá, e que ela gerou Yahushua através do Espírito, porque o Espírito, que é o próprio Pai, gerou Yahushua nela. Tá certo? Então vocês vejam que a promessa que Abraão está falando é a promessa da vida eterna. Sempre está essa promessa, mas para essa promessa se cumprir, eles tinham que gerar filhos para que essa promessa se cumprisse através das gerações. Tá certo? Porque foi na tribo de Judá, que foi filho de Jacó. Foi filho de, que Jacó, Isaac foi pai de Jacó, e que veio a descendência aí até chegar a tribo de Judá, Maria, que gerou Yahushua pelo Espírito, porque o Espírito que concebeu Yahushua em Maria. Então, o pai, ele estava, quando a Bíblia diz assim, Yahweh era Deus, e o verbo estava com Yahweh, tá certo? O verbo é quem? É Yahushua, que é a palavra. Estava com Yahweh, e o verbo era Deus. Nesse era Deus, não era que Yahushua era Deus, mas que o Espírito que foi concebido, tá certo? Tipo assim, amados, nós quando nós casamos e a gente tem relação sexual, e aí vem o óvulo, é fecundado pelo espermatozoide. Então o espermatozoide fecunda no óvulo e vem um novo ser. Só que Maria, ela não teve relação sexual com o homem. Então o espírito, ele agiu como um espermatozoide, tá certo? Só para a gente entender isso. Então, o espírito que concebeu Yahushua. Então, o pai, ele gerou Yahushua. Então, o pai estava no filho. Tá certo? O pai estava no filho. Ele concebeu, ele foi gerado. Como se fosse um espermatozoide, entende? A mulher, ela é gerada. O óvulo é gerado no útero pelo espermatozoide. Então é só que como Maria não teve relação sexual, o espírito gerou, fez o papel do espermatozoide, o espírito que gerou Yahushua. Então o pai estava em Yahushua, entendeu? Então o pai, que é o espírito, ele gerou Yahushua. É nesse sentido, mas o pai é um e Yahushua é outro. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender na escritura. Tá certo? E os dois são um no entendimento. Tá? Mas ele sempre vai dar exemplo aqui. Vamos ver que ele vai falar mais sobre Abraão. Então é isso que eu tô falando para vocês, que a promessa é a vida eterna. Mas para essa promessa vir, que é a vida eterna, precisou de passar por todas as gerações. E aí, que Abraão falou, prosperarei na promessa, mas essa promessa é o quê? É de ter filhos, para que a promessa, que é a vida eterna, que Yahushua prometeu a Adão e Eva, quando eles pecaram, e aí eles se matavam várias vezes, como está no apócrifo de Adão e Eva, e aí Yahushua, ele prometeu nessa promessa, que é a vida eterna. Mas para essa promessa a gente receber a vida eterna, Yahushua teria que vir.
Mas para isso, eles tinham que casar e terem filhos para que depois da linhagem de Judá viesse o Salvador, que foi concebido pelo Espírito do Pai, em Maria. E ela era da tribo de Judá, tá certo? É isso que a gente tem que entender. Né? Mas ele vai falar aqui, qual a promessa que ele vai falar? Porque a promessa é uma só, amado, na Escritura, é a vida eterna. Tenho andado, ele prosperará o meu caminho. E o Senhor está dizendo para você hoje, querido, o segredo da tua prosperidade não é trabalhar demais. Vamos voltar aqui um pouquinho. Significa cumprirá o propósito para o qual foi chamado. Abraão disse assim, eu vou prosperar e vai dar certo, não porque eu seja o cara. Deixa eu voltar só mais aqui um pouquinho, amado, para ver o que ele vai falar, tá? Isso é o próprio servo dizendo ao que ele me disse. O Senhor em cuja presença eu tenho andado. Diga o Senhor. Ele é Senhor da tua vida, querido. Diga em cuja presença eu tenho andado. Diga em cuja presença eu tenho andado. Enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. E da minha parentela e da casa do meu pai tomarás mulher para o meu filho. Esta é a primeira vez que a palavra prosperar aparece na Bíblia. No hebraico é saliar. Saliar significa cumprirá o propósito para o qual foi chamado. Abraão disse... Sim, cumprirá o propósito para o qual foi chamado. Qual foi o propósito? É cumprir a promessa. Tá certo? Mas para cumprir a promessa, né? Aí Abraão teve o filho com Sara, que foi a promessa que o pai fez a Abraão, e que ele disse que Abraão teria a sua descendência, né? Que não poderia contar, assim como os grãos da praia, a areia da praia é incontável, que a descendência de Abraão seria muita. Mas por quê? Porque era promessa. Isso aí tudo está ligado à vida eterna. Tá certo? Porque aí Abraão casou com Sara, que é a prima dele, e aí depois, 25 anos esperando por essa promessa, porque para ele ter Isaac, a promessa teria que vir pela descendência de Abraão, e veio a promessa que é Yahushua. Ele morreu para que nós tenhamos a vida eterna. Então vocês vejam que está tudo ligado. Aí veja, Abraão teve Isaac, né, que é dele com Sara. Isaac, ele casou com Rebeca, que é essa parte aqui que ele está falando, né, que o servo dele foi buscar uma esposa para Abraão, e que desculpa, Isaac, que é filho de Abraão, que é a Rebeca. E aí Rebeca foi mãe de Jacó e Esaú, e de Jacó vieram os 12 filhos, tá certo? Que Jacó teve várias mulheres, né? E que Raquel não podia engravidar, tá certo? E que quando Raquel engravidou, né? Aí ela teve primeiro José, depois ela teve Benjamim, e quando ela teve Benjamim, ela morreu no parto, né? Então vocês vejam que vem assim dessa linhagem, e que depois, né, veio Judá, e de Judá veio a descendência, que veio Davi, Salomão, Roboão e tal, veio tudo dessa linhagem aí da tribo de Judá, tá certo? E que da tribo de Judá, dessa linhagem, veio, né, Maria e José, que era primo de Maria também, que era da tribo de Judá, só que José não teve relação com Maria, ele foi primo dela, ele foi como um tutor, um pai dela, e através da descendência de Maria, Maria também era da tribo de Judá, que veio o nosso Salvador Yahushua, para assim ele morrer e trazer a promessa, tá certo? Porque aquele que crê em Yahushua, né, ele vai dar a promessa que é a vida eterna. Tá certo? Então a promessa é essa, a vida eterna. A promessa é a vida eterna. Amados, na escritura toda vocês podem ver a promessa que está falando na Bíblia, desde Gênesis e tal. A promessa é uma só, a vida eterna. É isso que a gente tem que entender. Então vamos aqui, continuar. Disse assim, eu vou prosperar e vai dar certo. Não porque eu seja o cara, mas porque eu ando na presença de Deus. E ele não está dizendo assim, o Senhor em cujo culto eu vou de domingo em domingo prosperará meu caminho. Ele diz, em
cuja presença eu tenho andado, ele prosperará o meu caminho. E o Senhor está dizendo para você hoje, querido, o segredo da tua prosperidade não é trabalhar demais, não é se desesperar, não é fazer 20 cursos de pós-graduação, mestrado, MBA, MCA, MQTT. O segredo da tua prosperidade é andar na presença de Deus e confiar que Ele é bom e que na hora oportuna Ele vai botar a mão sobre a tua vida e você vai prosperar. Amém ou não? Você pode dizer, eu creio nisso em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga, eu creio. Eu creio. Opa, pela primeira vez eu estou vendo que ele falou uma coisa no espírito, mas ao mesmo tempo ele ainda está cego e não consegue entender, né? Porque ele falou que a presença de Deus não está aí no culto, né? Buscar os domingos no culto, mas é andar na presença. É isso aí. Esse é o fato, mas não é ir a uma igreja, mas é você ser a igreja, entende? Mas o problema dele é que ele ainda está relacionando o andar na presença, você também ir à igreja, ir a um templo físico, ouvir um líder religioso. Mas não é isso. Mas ele já falou uma coisa que já está assim, começando no espírito, no entendimento, só que ele ainda relaciona ainda a ir à igreja. Só que, na verdade, você andar na presença de Yahweh é você andar no espírito. E para você andar no espírito, você tem que sair do engano da religião, tá certo? E ser a igreja. Aí sim você anda no espírito. Amados, eu vou encerrar por aqui, para não ficar muito longo os vídeos. Amanhã, hoje já gravei 3 vídeos, né? Maravilha. E amanhã eu continuo aqui, né? A gente parou no 27 minutos e 34 segundos, então tem muita coisa aqui para ser falado, para mostrar a diferença do que é o físico e do que é o espiritual, né? Porque é uma coisa que ele falou aqui agora que eu vi, realmente andar na presença. Então, quando nós andamos no Espírito, nós andamos na presença de Yahweh, porque o Espírito habita em nós. Então, como o Espírito habita em nós, nós somos o templo e não vamos ao templo, o Espírito habita em nós, então nós andamos na presença dele. A gente não precisa buscar o que a gente já tem, porque ele já mora em nós, ele habita em nós. Então, esse é o andar no Espírito, ou seja, andar na presença, porque o próprio Pai, o Espírito, habita em nós. Tá certo? Então, amados, vocês que estão no engano da religião, ouça a voz de Yahushua e saia desse cano. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. Um abraço.